Gravando, né? E aí vamos dar continuação aos campos de Jacobi. Bem, boa tarde aí, pessoal que foi chegando aí, mais novos. Bem, vamos lá, né? Então aqui é a proposição 18 é onde a gente parou, né? Onde a gente tem uma gama, que é uma geodésica normalizada, ou seja, o gama linha é unitário. E J é um campo de Jacobi que na origem vale zero. A derivada dele vai dar um W na origem. Porque, claro, se fosse 0, 0 aí pela unicidade teria que ser o zero. E o gama linha de 0 dá o V, né? Então a gente tem esses dados iniciais com V um elemento do. Ele está no TP de M, né? Na verdade, mas aí a gente faz essa identificação para poder, digamos, colocar o. Porque o TP de M de um espaço vetorial é o próprio espaço vetorial, né? Mas aí tem essa identificação. Construa a curva V de S em TP de M com V de 0 igual a AV, V' de 0 igual a W, e aí a gente faz a nossa expressão que é dada aí, né? Com essa exponencial aí que eu deixa eu ver aqui um pouco. Essa exponencial f de ts essa f de ts aí vai ser igual a v de s P gama de zero, e aí a gente vai ter o campo de Jacobi igual a J de T dado por DOF del T, del S de T zero. Então aqui um desenho basicamente antes da gente chegar na prova seria esse aqui. Então você tem aqui a curva, tem essa curva geodésica, né, a gama, e aí a gente teria o campo de Jacobi aqui, W, chegando aqui mais uma coisa. Mas, enfim, nesse caso aqui a gente vai ter essa expressão dada por, deixa eu ver aqui, del F, del S. Então, como a gente tem essa exponencial e essa V, só um detalhe aqui, é que essa V ela vai estar um campo aqui ao longo dessa geodésica, um campo meio que ortogonal aqui a gama, né? Meio que ortogonal porque a gente não pede essa condição no início, né? Pode ser um campo transversal, na verdade. Se for tangente, então esse campo de Jacob vai estar. Se esse campo de Jacob ele for tangente na origem, ele vai ter que ser uma coisa do tipo T gama linha ou gama linha, né? Vocês lembram que são os campos de Jacob tangentes. E aí, claro, esse aqui se anula na origem, esse aqui não. Mas, enfim. Então, dadas essas expressões aqui, a gente define essa diferencial, esse campo aqui, esse campo J barra de T, dado por essa expressão aqui, D de F. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui. A gente vai ter essa expressão aqui dada por esses aqui. E aí o campo de Jacob, ele vai ser o deu S dessa função f de t, S, no caso aqui, fazendo S igual a zero, né? Então,
essa expressão aqui vai ser dada, digamos, uma maneira geral de se construir campos de Jacobs, né? Você pega um campo de vetores ao longo da sua curva, e aí, nesse campo de vetores, a gente constrói meio que uma variação dessa curva, né? Através dessa expressão aqui, né? Se você imaginar aqui, você tem uma curva desse tipo aqui, então isso aqui seria uma variação. E aí a exponencial, ela estaria, digamos, definindo mais ou menos isso aqui. Se vocês imaginarem cálculo variacional, a gente só tem preso aqui a origem, né? Se eu tivesse, por exemplo, que o J de A é igual ao J de zero, que é igual a zero, então eu teria meio que uma ideia de minimização, né? Mas, por enquanto, meu método variacional aqui atinge apenas a primeira coordenada, né? Então, isso aqui fica fora. Bem, então aqui na prova é o seguinte, a gente definindo esse campo, basta fazer a derivada aqui no caso, tem que ver se ele satisfaz a equação de Jacob, né? Então faz a derivada primeira, então vai dar isso daqui, a derivada dessa exponencial, derivada aqui com relação a S, né? Que é del de del S. E aqui o que ele faz exatamente é como o t está dentro da exponencial, ele sai, e aqui ele usa uma regra do produto, né? Então, aqui derivada da primeira vezes a derivada da exponencial mais a segunda. Então, quando você faz para t igual a zero, você vai ter exatamente igual ao W. Basta você fazer igual a zero, então esse camaradinho aqui vai sumir. Aqui vai ficar d exponencial de zero. E é isso aqui, vocês lembram que d de exponencial em zero, isso aqui é igual a identidade. Isso é inclusive uma prova que mostra que a exponencial é um difeomorfismo local, né? Já que na origem ela é identidade, então ela é inversível. Bem, e aí de fato a gente vai ter o quê? O j de zero é igual ao j0 de zero e a derivada da W. Então, pela unicidade, esses campos de Jacobi tem que ser os mesmos, né? Então não tem muito o que fazer, já que isso aqui é a unicidade das EDOs. Então, só recapitulando aqui, então se você tem aqui um ponto e você tem essa geodésica gama, e aí no ponto tem o W, que é o DJ dt, DJ dt, e aí uma forma de você definir esse campo de Jacobi é simplesmente você pegar, e deixa eu ver aqui, você tinha também aqui essa curva V de S no TP de M, e aí você transporta ela com a exponencial, e você faz essa curva aqui, o V de F de TS, igual a exponencial em P de T V de S. Né? Isso aqui você vai ter uma maneira de se construir os campos de Jacobi, simplesmente derivando isso aí com relação a S e aplicando na origem. E aí é a maneira natural. Bem, então um campo de Jacobi, um corolário, né? Um campo de Jacobi ao longo de gama com j de zero igual a zero é dado por essa expressão aqui, né? Que a gente vai ter. Basicamente, ele fez a substituição dessa derivada aqui, né? A gente tinha essa f de s, fez a derivada aqui, que é o que a gente obteve, é meio que... Pronto, entrou mais alguém. Meio que uma obtenção do resultado desse daqui, dessas fórmulas, mais do que do próprio teorema. E aí você define a j de t como sendo dessa maneira, e aí, claro que aqui o j' de zero
vão ser os dados iniciais, e o outro dado inicial j de 0 igual a zero. E aí você tem uma maneira, digamos, meio que canônica de definir um campo de Jacobi para todas as geodésicas aqui, né? Então, você já fica... Pronto, então aqui vamos ver que esse corolário é simplesmente aplicação. Bem, para a proposição 19, aqui está um pouco mal digitado, mas é que o P pertence a M e gama, no lugar desse 7 aí, vai de 0 até A em M. Com gama de 0 igual a P e gama linha de 0 igual a V. Então, a gente tem esses dados iniciais, naturais, né, do campo de Jacobi e da geodésica. Então, o W aqui, vocês, mais uma vez, ele está pertencente ao TV de TP de M. Claro, porque o W ele é uma derivada de um campo de vetores, né? Então, se você imaginar, W é igual a V' de 0, certo? E você vai ter uma família V de S com V de 0 igual a V, né? Esse Vzinho ali. Então, você vai ter que ter essa possibilidade para o W, naturalmente, ele está nesse tipo V de TP de M. Escolhendo unitário, significa já o copo dado por J de P igual a essa exponencial, são os únicos, né, que a gente tem, e que passa pela origem. Então, o desenvolvimento de Taylor da norma desse campo vai ser dada por essa expressão aí abaixo, né? Então, a norma do campo de Jacobi, ela tem um crescimento meio que quadrático, mas aí ela pode ter um termo a quarta, dependendo do sinal disso daqui, né? Se vocês pensarem, avaliarem bem, isso aqui é a curvatura seccional de sigma, se esses camaradas forem como é que se diz, formarem uma base ortonormal de um plano tangente, né? Que aqui você faz essa identificação do TV de TP de M com o próprio TP de M. E aí você consegue essa propriedade. Se essa curvatura seccional for positiva, você vai reduzir esse valor aí, né? A norma desse campo de Jacobi diminui, que se ela for negativa, ela aumenta, e aí a gente vai ter essa propriedade, né? Então, aqui vamos para essa expressão aqui, né? Então, como o J de zero é zero, então isso aqui é a fórmula de Taylor, a gente só precisa calcular o que? As derivadas. Primeiramente, essa expressão aí de Taylor, né? Para quem não... Só para relembrar mesmo, né? Todo mundo deve saber. Mas aí que você tem o somatório de Fn de zero vezes t elevado a n sobre n fatorial. Então, inicialmente você começa com n igual a zero até infinito, né? Isso aqui é a fórmula de Taylor para f de t. Então, nesse caso, é um j de t, mas aí eu faço na origem, então f0, né, de 0 é igual a zero para f. Aqui, se eu fizer f de t igual a j de t ao quadrado. A primeira derivada é o produto, né? Então, quando eu derivo aqui, vocês lembram que isso aqui dá meio que uma regra do produto? A derivada é a primeira, vezes como são termos iguais, então dá duas vezes o primeiro que lá a derivada do segundo. Porém, o j é zero, então isso aqui também é zero. Derivo mais uma vez. Notem que eu devo ter alguma coisa do tipo f duas linhas de zero sobre 2, que é 2 fatorial, né? 2 vezes t ao quadrado, certo? Então, eu quero que para a minha fórmula ser válida ali, que o f duas linhas seja 2. E, de fato, isso aí ocorre, por quê? Porque a gente vai fazer aqui a derivada segunda da expressão anterior, e aí dá 2 vezes j' vezes j',
mais duas vezes esse camarada. Esse aqui, novamente, é zero, porém esse aqui é unitário, né? A gente tinha a expressão que isso aqui dá o W na origem, né? W unitário. Então, a gente vai ter isso daí, né? Bem, a gente usa agora aqui o J, o J duas linhas, isso aqui é a equação de Jacobi, né? Essa é a equação de Jacobi, porém, sendo o J zero, isso aí vai dar zero, né? Então, se o J é zero, essa expressão dá zero. E aí a gente faz o J três linhas, notem que aqui não tem T ao cubo, então o J três linhas deve ser zero, né? Então, claro, aqui eu pego a expressão anterior, aqui vai dar duas vezes esse camarada, né? Acho que aqui tem algum, deixa eu ver se tem um erro de digitação. Vamos lá. Aqui, a priori, seria 4 vezes J', a priori, né? Eu vou até escrever aqui, né? Seria 4 vezes J', J duas linhas, de zero, derivando dessa expressão mais. Aí agora você vai derivar essa segunda, né? Então vai ficar J duas, três linhas, vezes J, que está aqui, mais J duas linhas vezes J', né? Sim, aqui tem um 2, né? Tem um 2, tem um 2. Então, de fato, vai aparecer 6 vezes esse camaradinho aqui, somando, né? Então, que é isso aqui. Então, só que de fato, esse camarada aí, ele é igual a... deixa eu ver aqui, o J', o J duas linhas dá zero aqui, então ele é zero, esse outro é zero. Então, vamos agora para o J três linhas, né? Aliás, fazer a derivada quarta dessa expressão. E aí a gente utiliza essa fórmula aqui. Aqui eu estou fazendo um pouco diferente do que o Monte faz. Na verdade, é a nota de rodapé que ele coloca, que é de um exercício. Acho que é um remark que faz logo depois. Aí eu estou fazendo já de acordo com o remark. Bem, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular esse camaradinho aqui, né? Que é justamente para fazer o J três linhas, né? A gente não calculou o J três linhas, calculou o J duas linhas, que desse camaradinho aqui na origem é zero, né? Então, fazendo isso aqui, notem que esse gama linha aqui eu aplico o zero posteriormente, porque se eu aplicar no zero antes, o que está dentro dá zero, né? Então, é aquela coisa, né? Tem que prestar bem atenção nos detalhes, né? Por exemplo, se eu escrevo isso aqui, del x de gama e j, gama k e j em zero, ou numa origem, coisa assim, você tem que entender que eu primeiro derivo e depois eu aplico no zero. Até porque se eu aplicar no zero e derivar, sempre vai dar uma constante e dar zero. Então, não faria nem sentido eu escrever isso daqui que não fosse zero. Então, essa derivada aqui ela é anterior à aplicação. Então, aqui... Agora, lembrem-se que o vetor, ele pode ser aplicado... O vetor que está derivando, ele pode ser aplicado já no zero, diretamente. Bem, então aqui, a gente vai ter essa propriedade. Aí aqui, deixa eu ver se eu fiz essa conta. Não cheguei a fazer, né? Vamos verificar que isso aqui ocorre, né? Então, gama linha de zero, de R de gama linha, e depois eu aplico no zero. Bem, eu primeiro fazer assim de maneira geral, e depois a gente aplica. Ó, pessoal, pela derivada tensorial que a gente aprendeu na última aula, quem é esse camarada aqui? Isso aqui vai ser o nabla de gama linha no zero. Eu vou fazer uma regra do produto aqui, certo? Aplico primeiro em R, que é gama linha J,
gama-linha, mais R aplicado em quem? Gama-linha, gama-linha, J, gama-linha, R, gama-linha, aqui tem gama-linha J, isso aqui é a derivada de J, né? É o J', gama-linha. E, por último, R de gama-linha, gama-linha, aliás, J, gama-linha, gama-linha, certo? Ou seja, o gama-linha sai derivando cada um desses entes aqui, né? Note que tem 4 entes, tem o R, tem o gama-linha, tem o J, tem o gama-linha novo. Bem, aqui eu não sei o que aquilo dá, né? Realmente eu não sei qual é a derivada da curvatura. Porém, o gama-linha é a geodésica, também vai dar um vetor V. Porém, o J, quando eu aplicar ele na origem, ele vai dar zero. Então, esse camarada no zero vai valer zero. Como esse camarada é um tensor, quando eu derivo um tensor tem um tensor, então um tensor aplicado em um deles, se um desses camaradinhas é zero, o tensor é zero também. Aqui dá de maneira similar, mas aqui vai ser geodésica, né? Gama-linha da geodésica dá zero. E aqui dá zero, ou seja, só sobra esse termo aqui, que é equivalente a esse daqui, né? Aqui, onde a gente tem o J'. Então, essa é a fórmula da gente conseguir. Então, a gente tendo isso daqui, ele faz, deixa eu ver se ele inverte. Não, aqui não inverteu não, né? O J duas linhas. Deixa eu ver aqui. Certo, então, por um lado, isso daqui é a derivada. Se você pegar o seguinte, aqui eu tenho o J duas linhas, ele tem essa equação aqui anterior, né? J duas linhas é isso daqui. Então, derivando dos dois lados, com relação à gama-linha, ou seja, aplicando nabla gama-linha de zero dos dois lados, a gente obtém essa equação aqui. Por quê? Porque quando a gente tem essa equação aqui, J' igual a R de gama-linha, J menos R de gama-linha, gama-linha. Então, derivando com isso daqui, eu fico com J três linhas, igual a menos, e aqui gama-linha de R desse catatal aqui, gama-linha J, gama-linha, que é o que a gente acabou de calcular, né? Então, de fato, desse camarada aí. Bem, então é isso. Então, o J três linhas, notem que aqui eu vou usar o J três linhas para calcular uma derivada de quarta ordem, né? O, enfim, a derivada quarta aqui vai estar multiplicando o J, que dá sempre zero, né? Esse termo aqui sempre é zero. Então, aqui eu tenho J duas linhas vezes J duas linhas, também era zero, né? A gente tinha essa. Na origem ele é zero, certo? Isso aqui. Porém, a gente tem aqui o J' vezes esse camarada aí. E aí o J' vezes esse camarada, vocês lembrem que o J' dá exatamente... Deixa eu ver, nesse caso aqui você tem J' vezes esse camarada, isso aqui não tem, se for um erro de digitação, só vem até aqui. E aí você simplesmente, aqui eu passei esse camaradinha para o começo, né, onde o gama' é o V e o J' dá o W. Então você vai ter essa expressão aí, né, que a derivada quarta vai dar menos 8 vezes esse camarada aí. Porém, na fórmula aqui tem um 3, né? Então, o que é que isso quer dizer de fato? Né? Vocês notem que na fórmula deveria ser algo do tipo F4 sobre 4 fatorial e aí multiplicado por t elevado a 4, né?
Mas aí a gente viu que F4 dá menos 8 sobre 4 fatorial vezes esse R aqui, né? Vezes T a quarta. R desse... Vou escrever aqui rapidamente. VW. VW. Escrever assim na minha anotação meio que do anil. Mas aí você tem 8 dividido por 4 fatorial. O 8 vai ser 2 vezes 4, então aqui sumiriam o 2 e o 4, ficaria apenas menos 1 sobre 3 vezes R de VW T a quarta. Então, de fato, é isso aí que ocorre na equação 12, né? Então, a gente tem o resultado comprovando que essa expansão de Taylor para essa expressão aí vai ser dada nessa maneira aí. Norma do campo de Jacobi. Esse resto aí também é proporcional a T a quarta, né? É o pequeno T a quarta, na verdade. Bem, mediante disso, a gente vai calcular agora essa mesma expressão para T elevado para o módulo de T, né? Então, acho que a gente tem aqui essa expressão aqui anterior, né? Desde que a gente escolha uma base ortonormal adequada, a gente vai ter essa curvatura seccional aqui, né? De um plano sigma, desde que seja nessas condições aí, né? Sejam unitárias as coisas. E o V seja ortogonal W. Bem, outra coisa que se tem também é o módulo de J. Você tem a expansão da série de Taylor dele. Vai ser dado por essa expressão aí, né? A brincadeira é a mesma de fazer aqueles produtos ali. Vou fazer aqui rapidamente. E aí a gente vê essa interpretação aqui do corolário, né? Então, primeiramente, o que a gente tem? Primeiramente, temos que seja... Vou dar daqui, ao invés de temos, vamos colocar um seja. Seja G de t igual a raiz de f de t, onde a f é módulo de j de t ao quadrado, né? Então, g de t ao quadrado é igual a f de t, né? Então, de maneira bem prática, a gente já tem o primeiro resultado, é que o g de zero é zero, né? Então, já condiz. Faltaria saber quem é o g' de zero, né? Então, para calcular esse valor, a gente vai pegar esse produto aqui, fazer g de zero. Então, g de t vezes g de t, e vai derivar, né? Então, a gente vai pegar f' de t, isso aqui é igual a 2 vezes g de t, g' de t. Isso aqui é zero. Até agora aqui não dá nem informação, né? Eu já sabia que isso aqui era zero, então não me dá mais nada novo no front. Derivando novamente, aqui eu vou ficar com, bem, a derivada, 2 vezes g' ao quadrado, mais duas linhas, né? É um 2 aqui, né? Você vai ter essa. Só que o f duas linhas, quando a gente aplicar isso aqui no zero, isso aqui, o g vai valer zero, então isso aqui some. Então vai ficar 2g' ao quadrado é igual a esse camaradinho aqui, né? Então aqui a gente vai pegar e ver quem a gente tinha para ser o f duas linhas, né? Vocês lembram lá que o f duas linhas era 2. Então, o f duas linhas sendo 2,
você cancela esses dois aqui, isso aqui implica que 1 é igual a g' ao quadrado. Isso aqui implica que g' de 0 é 1. Poderia ser menos 1? Bem, poderia, mas aqui você observa que a g é crescente se somente se a f é crescente, certo? Então, essa é a minha perspectiva para g de t. Bem, para o nosso próximo passo, que seria calcular, notem que seria o g2 de t, g duas linhas de t, que deve dar 0. Então, vou pegar aquela equação aqui, que eu tinha anterior, e derivá-la novamente. Então, f3' de 0 é igual a, no caso aqui, ao invés de 2, eu vou ter 4, g' duas linhas, mais, aí aqui eu vou ter 2 vezes g' duas linhas, mais 2 vezes três linhas. Então, essa aqui é 0. Essa daqui, isso aqui é 6g' de g duas linhas. Bem, F3' a gente já sabe pelo anterior que é 0, né? Então, aqui vocês lembram. F3' seria a derivada terceira da 0 aqui. Então, dá 0. Isso aqui implica que o g duas linhas é 0 no 0. Já que o g' é 1, né? Fez que o g' é 0 dá 1. Bem, então nesse caso, falta só calcular agora o G quatro linhas, né? Na verdade. A gente pega essa mesma expressão que foi a mesma derivada. Então aqui f de 0 é igual a, no caso, 4 vezes g duas linhas ao quadrado mais, que é 0, né? Já viu. 4 g três linhas mais 2 g duas linhas ao quadrado, a quarta. Aí eu vou derivar já essa outra aqui, que já está mais, digamos, acertada, né? Então, aqui vai ficar 6 vezes g duas linhas ao quadrado, mais 6 vezes g três linhas, mais... Bem, aqui a gente vai ter esse outro camarada, então a gente vai ter mais 2 vezes g três linhas, mais 2 g quatro linhas. Esse vai a 0, esse é 0, então esse camarada aqui vai ficar 8 g' de duas linhas. É isso, pessoal. Deixa eu ver se tá. Então, aqui vai ficar nessa expressão, e aqui eu vou ficar com f, 4 linhas de 0, dá isso daí, né? Só que o g' dá 1, né? G' dá 1, então 8 vezes g três linhas, isso daí dá igual a... Sim, aí quem é o f4 linhas, né? O f4 linhas, a gente fez essa conta, dá menos 8 vezes a curvatura seccional, dá menos 8 vezes o Kp sigma. Então, cancela isso com esse. A gente vai ter que menos... Deixa eu só ver aqui uma coisa. Então, o G, 3 linhas de 0, deu menos K. Eu vou botar só K aqui, certo? Então, tá certo. A fórmula vai dar certo aqui.
Aí lembrem-se que na fórmula você vai ter aqui G3 de zero dividido por 3 fatorial, que é o 6, que é justamente o que a gente tem lá, né? Menos K dividido por 3 fatorial, que é o 6. E aí você tem que ter ao quadrado aqui, não precisa desse módulo, não. Bem, esse corolário diz que para f de t de s, as geodésicas, se você imaginar isso aqui como sendo as geodésicas, se afastam de acordo com o k, né? Porque aí você vai ter esse j de t, ele vai meio que fazer a expansão de geodésicas aqui, né? Você vai ter aqui a geodésica original, e você vai ter, claro que na origem ele vale zero, mas aí você vai ter esse vetorzinho crescendo aqui. E aqui você pode imaginar uma outra geodésica. Isso aqui seria o gama de... Isso aqui seria, na verdade, a exponencial em P de T V de S. De um S0 aqui, certo? Especificamente. E aí você tem esse afastamento dessa geodésica, né? Nota que aqui também é uma geodésica, né? Fixado o S0, isso aqui é uma geodésica. E aí esse afastamento vai dar pela norma desse vetor J, que vai estar relacionado com essa distância aqui. Nesse caso, se o K for zero, então esse afastamento ele é linear, né? Então, você basicamente é em t. Se o K for positivo, então, na verdade, esse afastamento ele é sublinear, né? Se afasta com velocidade aproximadamente t, né? A geodésia se afasta com velocidade k, porém, com o termo menos k t ao cubo de diferença, né? O t é sempre positivo aqui, né? Porque é uma geodésica começando no zero. Isto é, se o K for positivo, como eu disse, elas se afastam mais que T. Na verdade, é que é o contrário. Sabe? Se o K for menor que zero, elas se afastam mais que T, porque tem um sinal negativo aqui. E se o K for negativo, então elas se afastam sublinearmente. Né? Aqui você vai ter os protótipos de modelos do... Você tem a esfera, e as geodésicas aqui, elas estão se afastando meio que linearmente. Porém, se você tiver aqui essa mesma bola na esfera, e aqui você tem uma geodésica, a outra geodésica aqui também ela vai estar meio que... Como a curvatura é positiva, né, aqui você vai ter... deixa eu ver aqui... Exatamente, né? Então, o afastamento quando a curvatura é positiva acaba sendo sendo menor, né? Então, essas geodésicas, elas vão acabar se aproximando aqui. Esse aqui é meio que as geodésicas da esfera, né? Porém, se você está num espaço hiperbólico, que o K é negativo, K é igual a menos 1, K é igual a 1, K é igual a 0. Você vai ter uma geodésica aqui, e você vai ter meio que uma cúspide entre elas, que o afastamento dela é acima de uma linear. Então, esse afastamento geodésico seria dessa maneira aqui, meio que com cúspides, aqui na esfera, meio que se aproximando, e no outro é linear. Bem, então, dito isso, a gente terminaria basicamente a parte de campos de Jacobi e vamos para os pontos conjugados, né? Então, isso aí vai estar relacionado com as singularidades da exponencial, e a gente pode pegar nessa definição 28 aí,
o que é um ponto conjugado, né? Então, de quem ele é ponto conjugado. Então, o ponto gama de T0 é conjugado de gama de zero ao longo de T. Se existe um campo de Jacob, como eu falei para vocês, está o quê? Ele é não identicamente nulo com J de zero igual a J de T, zero. Isso daí vai nos dar aquele velho problema, né? Desse campo de Jacob, de eu pegar na origem aqui e ter outro ponto aqui. E esse meu campo de Jacob, ele está eu estou supondo que aqui eu vou considerar J e menos J, certo? Para vocês verem mais ou menos a ideia. De uma variação mesmo. E aí ele está ligado a esses dois pontos. Isso aí vai nos dar uma singularidade, porque eu vou ter, a priori, dois pontos que... duas geodésicas que ligam os mesmos pontos. E aí a gente tem um problema de, digamos assim, de falta de unicidade do menor caminho, né? A gente vai ter esse problema aí de multiplicidade. Então, o número máximo de tais campos linearmente independentes é a multiplicidade do ponto conjugado gama de T0. Claro que você pode ter só um campo de Jacob, LI. E notem que, como isso aqui é solução de um EDO, isso aí é feito no espaço tangente de gama de zero, certo? Esse ponto aí, esses valores, essas dimensões, e ver se é LI, basta verificar na origem, pois por ser EDO, se ela for LI na origem, se ela for LD na origem, vai ser LD sempre, né? Bem, naturalmente a relação dos pontos conjugados é simétrica, né? Você pode definir o campo de Jacob voltando, né? Você define aqui a geodésica. Você pode definir a outra geodésica como sendo ela mesma gama de T. Pode definir, digamos, gama tio de T igual a menos, aliás, gama igual a gama de menos T. Isso aí saindo do... Deixa eu ver aqui. Agora você pode definir, na verdade, né, isso aqui, gama de... Caso como é um ponto A, de A menos T, né? Então, o gama de zero, gama tio de zero, é igual a gama de A. E o gama tio de A é igual ao gama de zero. E para ver que é geodésica, basta derivar isso aí. E, enfim, elas vão coincidir a menos da orientação, né? Não tem muito o que fazer. Só mudou o direcionamento da geodésica. Bem, a observação é que existem no máximo N campos de Jacob que se anulam na origem. E esse aqui é um campo de Jacob que se anula na origem, né? E não se anula fora dele. Então, a multiplicidade de um ponto conjugado é no máximo N menos 1. Aqui, talvez... Faltou a palavra LI, né? Que, claro, se multiplicar um campo de Jacob por uma constante, continua sendo ele. E aí, multiplicar todos os reais. E aí, desses camaradas que se anulam na origem, a gente já tem um que é o tangente, né? Então, já eliminaria um. A gente já teria N, então a gente desfalca mais um, né? Fica N menos 1. Ok, claro, esse campo de Jacob não tem como ele fazer essa propriedade aqui de o JT0 ser zero mais na frente, né? Já que ele é T vezes gama linha, e gama linha é sempre diferente de zero. Então, na esfera, os campos de Jacob. Aqui você pegar o W, uma base do espaço TP de Ô N. professor, Oi? essa existência desses N campos vem do fato daquelas soluções do sistema do teorema de existência e unicidade de EDOs, ou não?
É, Porque a gente- se a ordem é n, eu vou ter um espaço vetorial de dimensão n, né? Vai existir como se fosse uma base com n caras. exato. Você vai ter aqui, por exemplo, aqui você nota que o J' de zero, você já aprende uma dimensão aqui, né? Voltando para a observação. O J de zero é zero, então você já matou o dado inicial do J de zero. Porém, você tem o J' de zero igual a W, né? Onde W pertence ao T. Ele fala assim, né? O TV de TP de M. Mas isso aqui essencialmente é o TP de M. Certo? Por quê? Porque esse camarada aqui é um espaço vetorial. E aí você tem que esse W, a dimensão desse camarada aqui, dimensão dele, isso aqui é N. Porém, você já eliminou um aqui, né? Não trivial. Aí os demais vão ter que ser N-1, né? Os LIs com esse. Ah, Era certo. isso mesmo? É mais ou menos isso mesmo. Esse aí. Aqui, por exemplo, na esfera, a gente vai ter esses N campos de Jacobi. Agora, esse W aqui, ó, é o que vai nos fornecer o W de zero. Primeiramente, aqui nesse exemplo não diz onde W de T. W de T é o transporte paralelo de um certo W0 de T. De um certo W0 pertencente a Tn de Sn. Primeiramente, eu vou ter as n dimensões, né? E aí eu vou ter aqui para cada camaradinha desse, se você fizer esse percorrendo aí o polo sul ao polo norte, você vai observar que aqui o J, como é polo sul, polo norte, J de π vai ser igual ao J de zero, que é igual a zero, né? E aí quando você fizer aqui o J duas linhas de T, quem é que dá o J duas linhas de T, né? O J duas linhas de T dá justamente igual a menos. Notem que aqui é paralela, então quando eu derivar o W vai dar, eu fizer a regra do produto, vai dar zero, né? Então, basta eu derivar o seno. A derivada do seno dá menos seno, né? Derivada da segunda, seno de T. Ou seja, J duas linhas de T é igual a menos J de T. Mas aí vocês lembram que a curvatura da esfera é menos 1, então aqui vai ficar menos K, aliás, é 1, então aqui vai ficar menos kappa sigma. Deixa eu ver aqui. Você pode escolher unitário, certo? Esse camarada aqui. Kappa sigma de. Na verdade, você pode escolher justamente isso aqui. Isso aqui dá o R de V W, W de T. Onde o R de VW, W é isso aqui, né? A gente tinha aquela forma que é o VW menos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui na forma que a gente tem aqui do campo. Aqui que aparece o gama linha.
Tudo isso que eu tenho que fazer aparecer esse gama, né? Na verdade, tem que ser uma coisa desse tipo. Mas, deixa eu ver aqui. Então, nesse camarada eu vou ver aqui. Então, eu vou... Isso aqui eu vou ter que multiplicar por V para facilitar aqui. Aqui o J de T vezes o V. Bem, então nesse caso, bem, aí é que a gente vai usar aquela fórmula lá, né? Que a fórmula do camarada era o seguinte, né? O R de VW, VW, aliás, isso aqui, era igual a VW, V menos, deixa eu ver aqui, menos V com V vezes W, né? Só que o V é unitário, então isso aqui ficaria menos W. Na esfera tem essa propriedade aí. Então, nesse caso, eu posso... Só que o J de T é o próprio W de T, né? Então, aliás... Deixa eu ver aqui... Se eu troco o V com o W... vai dar certo aqui. Bem, né, então nesse caso aqui, quando eu tiver menos esse camaradinho aqui dentro, eu vou ter justamente... Deixa eu ver só aqui rapidamente. Nesse aqui não preciso disso, não. Então, esse camarada aqui, na verdade, R. Aqui tem um seno multiplicando, né? Então, aqui ficaria menos seno de T vezes o R de V, W, V. Mas aqui, na verdade, quando eu pego e jogo esse camarada, isso aqui fica o R de V. E aqui, aliás, menos o R de V. E aí o seno de TW, V. E aí, usando esse fato, que é o campo de Jacobi, aqui vai ficar menos R de V, J, V. Então, de fato, você prova que esse é um campo de Jacobi na esfera, basta ver a equação, né? A derivada segunda. E aí, o que a gente vai ter, sabendo que a curvatura da esfera é menos 1, e aí a gente vai fazer a seguinte propriedade, menos 1, a quadratura seccional, né? Ou seja, vai dar menos 1 vezes aquele operadorzinho que a gente tem, meio de simetria. Então, nesse caso, o que é que a gente vai ter é que para cada WI, se eu pegar WI com I variando de 2 até N, que com W1 igual ao gama linha de zero, né?
a gente vai ter os campos de Jacobi que se anulam na origem. E mais ainda, esses campos de Jacobi, eles vão ser LI, né? Que aí vão depender basicamente de uma base ortonormal. E eles são ortogonais ao gama linha de zero. E eles vão estar ligando aqui o polo, vão estar em geodésicas que ligam o polo norte ao polo sul da esfera, né? E aí você vai ter que o índice desse conjugado é n-1, né? É o máximo, né? Você tem um índice máximo aí entre essa conjugação do polo sul e o polo norte. E você consegue n-1 campos e vetores LI. Poderia ser que você não conseguisse esses campos LI todos, né? Não necessariamente é obrigado. Bem, então os primeiros pontos, o conjunto dos primeiros pontos conjugados a um P% para todos os geodesics de P é chamado de cut locus de P, indicado por CP, certo? Que era um Pzinho minúsculo, mas a ideia é que você vai ter aqui uma geodésica e ela vai ter meio que esse conjunto, se você imaginar assim, esse ponto P, ele pode ser um conjunto, esse CP no caso aqui, onde todas as geodésicas aqui são conjugadas, já que seria CP, ou, como no caso da esfera, você tem geodésicas todas partindo de P, chegando em menos P, né? Estou meio que fazendo uma analogia da esfera aqui. E aí você tem que, na esfera, C de P igual a menos P, apenas um ponto. Isso não ocorre, não é regra geral, pode ser um conjunto, ou, por exemplo, no espaço euclidiano, né? Em Rn. Na verdade, é um teorema, né? Vou até escrever aqui. Se K é menor do que N, aliás, menor do que zero, então C de P igual ao vazio, certo? Aí você olha para aquelas fórmulas inocentes aqui que a gente tinha. Se o K é menor ou igual a zero, o que, que vai acontecer com a norma dele, né? Vai ser dado por essa expressão aqui. Essencialmente, esse R de T aqui ele vai tender a zero também. Enfim. Tudo bem que aqui a gente escreveu para T pequeno, né? Mas, enfim. Por essas expressões aqui dos campos de Jacobi, essas parametrizações, a gente vai ter que, quando K é negativo, esse camaradinho aqui vai ser positivo também, e aí a norma do campo só tende a crescer, né? Então, isso aqui a gente vai... Aqui na esfera, o cut locus do polo norte é o polo sul, né? Na verdade, o cut locus de qualquer P é menos P. Então, aqui, eu vi só assim, cut locus polo sul, polo norte. Um exemplo mais usual é no elipsoide, que o cut locus de um ponto no elipsoide vai ser assim. Em geral, aqui você tem um elipsoide, né? Cut locus vai ser uma coisa assim. É uma curva com 4. Bem estranho aí, né? Essas geodésicas, de fato, em compactas, você tem que ter um cut locus, porque a distância tem que deixar de ser minimizante em algum ponto, né? A diferencial da exponencial
em P, em algum ponto ela tem que ser singular, né? Porque se ela for sempre injetiva, você ia ter um diff local. Bem, aqui a gente vai relacionar os pontos conjugados na geodésica ao longo de P, se somente se V igual é um ponto crítico da exponencial, né? Então, de fato, a observação que a gente tem é só observar que o J de T vai ser dado por essa expressão aqui, né? Então, para o J de T dar zero, o J de T zero, é só substituir aí. Vai ficar o D exponencial de P em T0V multiplicando T0W, né? Só que, além disso, e aí, claro, a dimensão desse núcleo aí é que vai me dar quantos campos de Jacob eu vou ter ali, né? Quantos Ws diferentes aí Li eu tiver, é o que vai me dar a proporção, né? Se eu tiver apenas um, vai ser o índice 1, que é aqui. Bem, essa é a propriedade aqui mais interessante, pelo menos que vai nos fornecer quando é que o Cutilox é vazio, né? Como eu falei anteriormente, né? Ali porque aquela justificativa que eu dei não era totalmente correta, porque o R de T ele só tende a zero quando o T é pequeno. Vamos ver aqui o caso geral. Então, seja um campo de Jacob ao longo da geodésica, ele vai ser dado por essa expressão aqui. E aí vocês observam que o J de zero aqui, por exemplo, na origem, se ele for ortogonal aqui, ele continua ortogonal sempre, né? Se ele for ortogonal ao gama', então ao longo de toda a curva ele é. E aí a prova tem até no Manfredo, mas é simplesmente derivar, certo? Então você pega esse camaradinho aqui, você vai mostrar que isso aí é um... então você pega a derivada primeira desse camaradinho, isso daqui vai dar o J' vezes gama' mais o J, deixa eu ver aqui, isso não, o J' vezes o gama' mais o J vezes o gama duas linhas de T, né? Então, esse camarada aqui deu, deixa eu ver aqui, aqui essa derivada é a derivada covariante, né? Então, quando você fizer esse gama duas linhas, esse aqui dá a geodésica, então dá zero. Então, esse camarada, na verdade, você vai derivar mais uma vez, e aí você vai ficar com J duas linhas, gama' mais... Deixa eu ver aqui... Mostrar que a derivada segunda dele dá zero, né? Então, fez aí a derivada primeira. E a derivada segunda desse camaradinho aqui, deixa eu só escrever aqui. Isso aqui vai ser, esse aqui já deu zero, então vai ser o J duas linhas, vezes o gama'. Bem, mas aí, aqui é que está o segredo, né? Isso aqui é igual a menos R, que por ser campo de Jacob, né? Gama' J, gama'. Vocês lembram que sempre tem um par repetido aqui, isso aqui dá zero, né? Então, a derivada segunda é de fato zero, ou seja,
ela é uma função linear, e aí é dado por isso daqui, né? Se você tem uma função linear, é um AT mais B, e aí você só vai substituir diretamente os valores, e aí você consegue saber quem é o A e quem é o B, né? A derivada na origem e ela aplicada na origem. Bem, aqui nesse caso, se você pegar o J' de t dado por essa expressão, e, enfim, fizer que elas são iguais em 2 pontos, aqui acho que faltou um 2zinho, então eles são iguais, né? Então, de fato, na verdade, é que se esse valor vai dar igual em 2 pontos, então ele é constante, né? Isso é a propriedade de retas, basicamente, né? Particularmente, se o J de A é igual ao J de zero, então, ou seja, na origem, esse camaradinho aí dá zero, e no final dá zero também, então ele tem que ser ortogonal sempre também, né? Então, o J, particularmente, os campos que a gente busca, né, que são os campos se anulam em 2 pontos, eles têm que ser ortogonais à gama-linha, né? Tem que ter essa propriedade. Por isso que a gente não pesquisa aqueles campos de gama-linha. E aí, basicamente, pelo argumento das dimensões, né? Os campos de Jacob com J de zero e ortogonais têm dimensão n menos 1, né? Isso aí são os campos com estas propriedades aí, de maneira natural, né? Já que você tem um campo, já que você tem essas propriedades aí dadas, sim, esse J aqui é ao longo da curva, certo? Não é na origem apenas. Porque o T gama linha de T, ele na origem satisfaz isso, mas ao longo da curva não satisfaz, né? Bem, deixa eu ver aqui, aqui a gente ainda tem essa outra explicação, né? Que é justamente que você consegue construir campos de Jacob valendo 2 valores distintos, né? Se não é conjugado, ou seja, se não obrigatoriamente J de A não dá o J de zero, e aí, de fato, a proposição é essa, que é bem interessante, né? Então, você consegue construir um campo de Jacob, você tem 2 pontos aqui, tem um V aqui, chamei de V, você tem outro W aqui, tem a curva ligando eles, e aí você consegue um campo de Jacob que dá isso daqui, né? Consegue ligar esse W. Se não forem conjugados, né? Se forem conjugados, você não consegue. Mas aí como é que faz? Primeiro você define o J1 que seja dessa maneira, bem interessante, porque você pega o W aqui, e aí você define aqui o J de 0, 1. Certo? Aqui você tem o gama, aqui você tem o W. Ó, pessoal, por que é que eu consigo esse W? Porque se eu não conseguisse esse W, significaria o quê? Que esse camarada aqui, essa função não é sobrejetiva. Essa função que leva aqui os W'linhas de zero, aliás, o V' de zero igual a W, saindo desse espaço aqui e indo nesse outro. Não seria sobrejetiva, então teria um núcleo. E aí nesse núcleo teria um camarada aqui diferente de zero, que ele acaba levando no outro, né? Então teria um campo de Jacob com J de zero já sendo zero e aí você também teria com o J, sim, e o V' de zero, ou seja, J' de zero igual a W, ou seja, não trivial. Porém, o J de A igual a zero, né? Ou seja, se esse camarada fosse não sobrejetivo, é meio que o teorema do núcleo da imagem, né? Então ele tem alguém não trivial no núcleo, né? Só operador aqui que sairia.
T sairia de T, P, na verdade é o T, V de TP de M, e vai em T, aí no caso aqui, gama de A de M. Então, nesse vetor aqui, o que a gente teria? A gente tem que as dimensões são as mesmas, então se ele não é sobrejetivo, ou seja, se eu não consigo encontrar o W ali, então que eu pego um W aqui nesse sentido e levo nesse campo de Jacobi J de A, assim aqui, isso, onde J é solução de Jacobi, J de A, aliás, J de 0 é igual a 0 e J' de 0 é igual a W. Então, se não é sobrejetiva, é porque ela tem um núcleo trivial. Então, se ela tem um núcleo trivial, eu vou ter um campo de Jacob, aliás, tem um núcleo não trivial, né? Eu teria um campo de Jacob que se anularia nos dois pontos, então seria conjugado. E aí você consegue fazer essa construção, e esse campo você chama de J1. Por um argumento análogo, você faz a mesma coisa, só que aqui é o 0, aqui é o A, e aí você chama de J2, o outro campo de Jacob, voltando aqui. E aí o seu campo, tal que esse camarada aqui, né, o J de 0 é igual a V. E aí, claramente, o campo, isso aqui é o J2. O campo J seria J1 mais J2. Você consegue os resultados, né? Bem, então esse corolário 9 aí, mais uma questão das dimensões, novamente, né? Então, se seja ortogonal o espaço dos campos Jacobi ortogonais ao gama linha, uma base desse espaço, né? Então, não é conjugado, então é uma base do complemento ortogonal. Basicamente o que eu falei, teorema do núcleo da imagem. Se não fosse, ele tem que levar coisas LI, coisas LI. Então, tem que ser. Isso aqui é meio que o operador que leva esse camaradinho aqui. Ele colocou o T aqui qualquer, né? Claro, é um T0 fixado, porém arbitrário. Bem, aqui a gente termina. E, enfim, nas próximas aulas, creio que a gente pode até, que falta um pouquinho ainda, tirar algumas dúvidas de vocês, se vocês estiverem aí, e aí na próxima a gente faz mais exercícios, e aí a prova de vocês vai ser na segunda mesmo, né? Deixa eu ver aqui, para eles ficarem menos inibidos aqui, eu vou